Filhos do Éden, livro 3, Herdeiro de Atlântida. Redemoinho estelar. Levi girou o volante e parou no acostamento, no minuto preciso em que o sol nasceu nas montanhas. Puxou o freio de mão com os dedos magros, desligou a chave, engatou a marcha para travar bem as rodas e abriu a porta, enquanto liberava o cinto de segurança. Caminhou até a encosta, uma ladeira íngreme e pedregosa. Subiu no meio-fio para assistir ao espetáculo dourado. Diante dos raios, sentiu revigorar-se a potência da sua aura pulsante, a energia vital comum aos celestes, a força que os conecta ao divino e lhes permite desempenhar proezas incríveis, das quais a mais fascinante é a materialização. Uraquim evitou sair pela porta do carona, agora grudada à carroceria, por toucos fios de arame. Pulou para o banco de Levi e dali fora, juntando seu amigo na contemplação do haste de fogo. A dupla era curiosa, para qualquer um que os visse. Uraquim, uma montanha de músculos, surgia como um urso acompanhado de um castor. As perfurações dos tiros haviam sarado, mas a camiseta era uma mancha de sangue, com 2 furos chamuscados de bala. Em sua forma física, os anjos podem regenerar ferimentos comuns, contanto que não tenham o coração atingido. Essa é a parte mais sensível da anatomia angélica, o órgão que concentra toda a essência celeste. Para se recuperar totalmente, os avatares precisam dormir e comer. O alimento é transformado em matéria, reconstituindo carne, ossos, sangue e tecidos. Como guerreiros, os querubins são dotados de regeneração acelerada, e alguns, mais poderosos, chegam a ser imunes às armas mundanas. A exemplo do amigo, o punho de Deus sentiu a energia voltar. Observou o vale mais baixo, reparando na cidade na base do morro. Da rua principal partiam as alamedas transversais, arborizadas com flamboyãs. As veredas subiam as escarpas, terminando em pousadas de chalés finlandeses. Os prédios maiores não tinham mais que 5 ou 6 andares, e o mais alto era o edifício da prefeitura, construído em estilo colonial, de paredes brancas e sacadas de ferro. Os sobrados antigos estavam ocupados por órgãos oficiais, enquanto as casas de comércio eram recentes, de concreto e tijolinho. A avenida se ramificava em 2 pistas com um canteiro central, e ao fim do caminho, uns 2 quilômetros adiante, avistava-se uma imensa pedreira, essencial para o sustento da pequena cidade. Uma arruela ao sul conduzia a uma estrada empoeirada, que cortava o maciço rochoso através de uma fenda, penetrando a seguir na área rural. Acho que chegamos. Levi virou-se para o Uraquim. Sente-se melhor? Eu me sinto melhor em combate. Era um retruque típico dos querubins. Ele ainda não engolira a fuga do líder dos raptores, que escapara por entre seus dedos na estrada. Por ele tê-lo-ia perseguido até os portões do inferno. Não é bem o que eu imaginava, admitiu, os olhos fixos nas cenas lá embaixo. Agora falta achar Caíra e seu guarda-costas. Guarda-costas? Não devia reduzir a isso a função da minha casta. Sinto muito, não quis ofender. Não me ofendeu. Uraquim rasgou a camiseta e a jogou ladeira abaixo. Fechou a japona até o pescoço. Se tivéssemos um objeto que lhes pertencesse, ou que ao menos eles tivessem tocado, eu poderia tentar farejá-los. Bom, infelizmente não temos. Tudo que sei é que Caíra é um arconte. Talvez possamos localizá-la pelas emanações da sua aura pulsante. A sugestão, todavia, não era muito eficiente. É como perseguir um cão negro numa noite sem lua. Vamos encontrá-la, disse Uraquim, voltando para o carro. Levi retomou o assento e deu partida. O motor religou num sobressalto. Ele havia se esquecido de apertar a embreagem. Nunca gostei de dirigir, justificou-se, acelerando o veículo. Por algum motivo não estava confortável ali. Acha que os raptores continuam na nossa trilha? Aqueles da estrada, a possibilidade também o perturbava. Não creio. Por que estariam? Só um pressentimento. Raquel estava caindo de sono. A aula de antropologia cultural era uma das poucas ministradas fora do complexo central da universidade. Era um sobrado do século XIX, limpo e restaurado. O campus tinha ao todo 8 sobrados. A maioria servia de república.
e um fora convertido em ginásio de esporte. Esses prédios auxiliares se fechavam em volta de uma praça, cuja construção principal, e de longe a mais antiga, era um convento neogótico, com sua belíssima igreja erguida em meados do século XVIII, e por fim o claustro, hoje convertido em auditórios e repartições administrativas. Desde que fora fundada, em outubro de 1972, a Universidade de Santa Helena tornara-se um oásis de sabedoria afastado dos centros urbanos. Durante o período da ditadura, despontou como um foco de resistência à repressão, e ninguém sabia ao certo como nunca chegou a ser invadida ou ocupada por tropas do exército. Aos estudantes, o campus oferecia um retiro bucólico, com ensino de qualidade e professores brilhantes. O ingresso não dependia apenas do sucesso nas provas de admissão. O histórico do candidato era analisado, suas notas anteriores observadas e a origem da família sondada. Não à toa, os calouros se sentiam parte de uma fraternidade, já na primeira semana, o que tinha suas vantagens e complicações. Os mais antigos se reuniam em sociedades secretas, e era difícil se enturmar sem participar de uma delas. As cerimônias de iniciação variavam de fáceis e ridículas a perigosas e sinistras, dependendo da congregação a qual o aluno desejasse se associar. Raquel não dava a menor importância para as fraternidades, e jamais havia entendido como começar a namorar alguém tão influente quanto Hector. Não por sua aparência, afinal era uma das garotas mais bonitas do campus, mas porque nunca se preocupara em ser popular, e talvez por isso se sentisse tão sozinha na maior parte do tempo. Naquele momento, porém, ela só pensava em ligar para casa. Como não conseguia se concentrar na aula, por mais que tentasse, recurvou-se na carteira, longe da vista do professor, e pegou o celular. Digitou o número e novamente ninguém atendeu. Insistiu mais 3 vezes, sem sucesso. Do próprio telefone, checou o correio eletrônico e enviou uma mensagem de texto para Hector. Como foi a caminhada? Te vejo no almoço. Antes de devolver o dispositivo à mochila, conferiu se havia acionado o rastreador via satélite. Aquela fora uma exigência da mãe, para que, mesmo de longe, pudesse rastreá-lo numa situação de emergência. Considerando os hábitos individualistas da família, Raquel entendeu o gesto como uma demonstração de amor e fez questão de desbloquear o serviço, para que sempre estivesse conectado ao celular dos pais, que eram, a propósito, quem pagava sua conta. Aborrecida, abriu o bloco de folhas amarelas que Hector lhe havia entregado. Começou a rabiscar listas irregulares, com uma caneta de 4 cores, alternando entre o azul, o preto, o verde e o vermelho. A voz do professor foi se reduzindo até silenciar. O mundo apagou, e então o alarme a trouxe de volta. A aula havia acabado. Cochilara por 10 minutos, e ao recolher o material, na correria de gente entrando e saindo, viu o que tinha traçado. Não era artista e nunca imaginou que pudesse fazer um desenho daqueles, ainda mais sonolenta. A imagem retratava parte do sonho, em tons esferográficos, o clarão, o redemoinho estelar, a supernova. Guardou o caderno e saiu. Estava indisposta. A avenida de Santa Helena tinha início num pórtico de 2 arcos, que demarcava a entrada principal da cidade. Uma construção moderna e elegante, feita com blocos de granito maciço, coberta de telhas vermelhas e decorada por canteiros e tulipas. O forte perfume das flores incomodou Uraquim, não pela fragrância, mas por confundir seus apurados sentidos de predador. Entre os arcos dentro da coluna central havia um posto de informações turísticas, com janelas de vidro e porta de madeira, aberta aos visitantes. Levi estacionou na frente de um restaurante, famoso por suas trutas, trancou o carro e os dois seguiram a pé até o portal. O balcão estava vazio. Uraquim passou o dedo na parede, aproximou o indicador do nariz e farejou um cheiro de acre, que de início não soube o que era. Mostruários de metal exibiam folhetos de pousadas e trilhas a fazendas e cachoeiras. Figuras de duendes e bruxas feitas de pelúcia e cerâmica pendulavam do teto, ao lado de estrelas e símbolos esotéricos. Em uma prateleira de mogno,
Vendiam-se potes de mel e fachos de doce de leite, com o preço marcado em etiquetas caseiras. Velas de várias formas e tamanhos estavam organizadas numa estante à direita, com caixinhas de incenso. Estranho, disse Levi, reparando no relógio do posto. São quase 8 horas da manhã. Não tem ninguém para nos atender? Talvez ainda seja cedo, ponderou o punho de Deus. Dia de semana. É véspera de feriado. Mas nesse instante uma senhora de cabelos brancos apareceu para assisti-los. Ofereceu aos celestes um sorriso e com uma expressão simpática os abordou. Primeira vez em Santa Helena? Os olhos eram pequenos e a pele branca e enrugada. Sim, Levi se virou. Primeira vez. Negócios ou passeio? Alguém vem aqui a negócios? Ele queria puxar conversa. Apesar da idade, a idosa demonstrava disposição juvenil. Sorriu de novo, satisfeita por fazer seu trabalho. Santa Helena é a cidade campeã em pousadas e restaurantes. Temos a melhor cozinha da região. Abriu um folheto que indicava um prêmio de gastronomia concedido a um chefe local. Muitas empresas trazem seus executivos para cá em festas de fim de ano ou para encontros semestrais. Sacou outro prospecto, agora de um hotel. Que tipo de hospedagem estão procurando? Procuramos uma pessoa, Uraquim entrou na discussão. Seus hábitos eram brutos, mas a intenção era boa. Ah, não sei se quanto a isso posso ajudar, mas a senhora era esforçada. Largou o papel e buscou uma lista telefônica, na parte inferior da bancada. Qual é o nome da sua amiga? Ora, vamos embora daqui. Uraquim deu meia volta, mas Levi queria aproveitar todas as pistas. Espere lá, Uraquim, e voltou-se para a velha. Desculpe os modos do meu amigo. Fiz uma pausa e prosseguiu. Diga-nos uma coisa. Se quiséssemos encontrar uma jovem, mas não soubéssemos seu nome, por onde deveríamos começar? Pela universidade, é claro. Ela abriu os braços, orgulhosa por ter a resposta na ponta da língua. Universidade? O querubim regressou ao balcão. A Universidade de Santa Helena. Os jovens estão todos lá. Daqui e de outra cidade, de outros estados, inclusive. Uraquim se adiantou para interrogá-la, mas Levi fez sinal para que ficasse calado. Como chegamos ao campus? Toda a vida pela rua central. Tome a bifurcação antes da pedreira. Siga pela estrada direita e dirija por mais 13 quilômetros. Pare quando avistar um bosque de eucaliptos. Há placas no caminho. E cuidado para não pegar a descida do espinhaço. Está interditada desde o incêndio. Levi fez uma anotação mental. Toda a vida à direita e depois reto até o bosque. Muitíssimo obrigado. E saiu com uma dezena de panfletos enfiados no bolso. Em alguns havia mapas da cidade e dos arredores, com os principais pontos turísticos. Dirigiram pela via basilar e logo que o aroma das tulipas sumiu, Uraquim reconheceu o cheiro acre que sentira mais cedo, ao entrar no posto de informações. Era pólvora. Raquel deixou a classe com a cabeça rodando. Fazia sol no pátio externo, mas em Santa Helena o vento era sempre cortante, especialmente pela manhã. Em alguns invernos, nos anos de 1974, 85 e 1998, chegara a nevar no Pico da Agulha, o ponto mais alto da cidade. Os flocos eram bem recebidos pelo setor hoteleiro, ocasião em que as pousadas ficavam superlotadas de turistas do país inteiro. A moça andou até o chafariz no centro da praça, uma decoração quase tão antiga quanto o próprio mosteiro, que, com suas efígies, imitava uma catedral em miniatura, de torres duplas, sinos e campanários. A entrada lembrava as grossas portas dos castelos europeus, e nas paragens figuravam imagens de santos, mártires e apóstolos. O material predominante era o granito, extraído da pedreira via séculos, mas a tonalidade sombria da rocha era compensada pelos desenhos multicolores das janelas de vidro. O antigo claustro servia agora de área comum, com cantina, pátio interno e acesso livre à internet sem fio. Raquel esticou-se na grama e reparou nos sobrados, imaginando como vários estilos e épocas conviviam tão bem naquele recanto campestre. Olhou para cima e enxergou os galhos da árvore. Sentia-se bem, finalmente. Pôs a mochila nas costas. Limpou a grama da calça, esfregou as mãos. Delas saía fumaça.